Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. E aí, hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre o continente americano, destacando as características da população e as características econômicas do continente, não? Então, assim, como a gente iniciou já o trabalho com o continente americano, a gente vai dar continuidade destacando esses aspectos, né, populacionais. Então, assim, os aspectos gerais, né? O continente americano, ele possui uma área de cerca de 42 milhões de quilômetros quadrados, corresponde a 28%, né, da superfície total do planeta. É o continente de maior extensão latitudinal, ou seja, é o maior continente, extensão no sentido norte a sul, né? Então aí você vê um continente bastante extenso e tem uma população de aproximadamente 1 bilhão de pessoas, né? Então, assim, a gente vai. Aqui tem um mapa onde mostra a distribuição dessa população. Nós vamos ver, por exemplo, que a população ela está concentrada principalmente nessas regiões mais escuras, né? Onde a gente precisa entender quais são os aspectos que influenciam na distribuição dessa população. Então, a gente vai compreender algumas características, né, da população do continente americano e destacar também algumas atividades econômicas. Então, assim, a população americana. A distribuição da população, ela é bastante desigual. Então, a gente viu ali no mapa, né? Essa desigualdade na distribuição da população, ela se deve a fatores históricos, a fatores econômicos e também a fatores naturais. Por exemplo, no extremo norte do Canadá, uma região de clima muito gelado. E isso dificulta o povoamento, né? Então, por isso essa região apresenta baixa densidade demográfica. Outra coisa também está relacionada com a questão econômica. A população ela busca se concentrar principalmente nas regiões de maior desenvolvimento econômico. Então, as áreas mais desenvolvidas, mais industrializadas, como é o caso do sudeste do Brasil, o nordeste do Canadá, ou dos Estados Unidos, o sul do Canadá, são as regiões de maiores concentrações populacionais. O crescimento demográfico, né, no continente americano o que é o crescimento demográfico? Uma relação entre o saldo migratório e o crescimento vegetativo. Esse crescimento demográfico ocorre de forma diferenciada entre os países da América anglo-saxônica e os países da América Latina, né, que nós já conhecemos a diferença entre eles. Então, o crescimento demográfico ele está relacionado principalmente com as melhorias nas condições de vida. As regiões de maior desenvolvimento econômico vão ter, por exemplo, crescimento demográfico menor, né? Principalmente o crescimento vegetativo, embora haja um grande interesse da população em migrar para essas regiões, né? Então, os indicadores sociais, eles são diferentes também entre os países de desenvolvimento econômico melhor e aqueles de desenvolvimento econômico menor. Então, os países de maior desenvolvimento econômico, eles apresentam melhores indicadores sociais, enquanto as áreas menos desenvolvidas, os indicadores sociais são menores. Nós já entendemos desde o começo do ano o que são indicadores sociais, né? O IDH, aquele índice que mede a qualidade de vida das pessoas. Apesar dos avanços, né, que foram verificados nas últimas décadas, dentro do continente americano, a América Latina ainda apresenta diversos problemas sociais bastante graves, né, em relação à América anglo-saxônica. Então, aqui a gente tem um mapa com o IDH no continente americano. Lembrando do IDH, nós já estudamos que ele mede a questão da saúde, a educação e a renda.
né, analisa esses 3 aspectos para chegar ao índice de DH. Esse índice, ele varia de 0 a 1. Quanto mais perto do 1, melhor as condições de vida. Então, aqui a gente tem que, quanto mais escura for a cor pintada neste mapa, melhores são as condições de vida da população. Então, aí você observa que a América Anglo-Saxônica, ela apresenta IDH mais elevado do que a parte da América Central, América do Sul, que compreende a América Latina, né? Então, aí a gente consegue identificar a diferença nas condições de vida da população entre a América Anglo-Saxônica e a América Latina. Aí, aqui mais um dado que vem explicar melhor as diferenças econômicas, aliás, as diferenças sociais dentro dos países da América Anglo-Saxônica e da América Latina. A gente tem aí as pirâmides etárias, que nós também já estudamos, já entendemos como funciona essa pirâmide etária. Então, aqui a gente tem a pirâmide da Guatemala, né, que fica na América Latina, e a pirâmide do Canadá, na América Anglo-Saxônica. Então, a gente observa uma diferença no formato dessas duas pirâmides. Na Guatemala, você observa que ela é mais larga embaixo e menor na parte superior, ou seja, no ápice. O que significa que nessa pirâmide, a população apresenta uma maior quantidade de jovem do que aqui no Canadá, e essa quantidade de jovem indica que a população tem um elevado crescimento, uma elevada taxa de natalidade, e que as condições de vida não são tão boas, porque quanto melhores as condições de vida, diminuem naturalmente as taxas de natalidade. Outro aspecto que a gente pode observar com relação à população, isso significa que essa população, ela vive menos. Por quê? Porque as condições sociais não são tão boas. A expectativa de vida, ela é menor. Quanto melhores as condições, maiores as expectativas de vida, que é o que a gente vê aqui, um aumento na população idosa, né, no Canadá. Então, ao analisar uma pirâmide etária dessas aqui, a gente consegue perceber a diferença entre uma região e outra do continente americano com relação aos aspectos sociais. Então, o Canadá apresenta melhores condições sociais e fica na América Anglo-Saxônica, enquanto a Guatemala, condições sociais menores na América Latina. Aí aqui a gente tem alguns problemas que são enfrentados pelas cidades latino-americanas. Os problemas enfrentados pela população das cidades latino-americanas são vários, né? Então, aqui a gente colocou alguns deles, que é o caso da pobreza, né? A pobreza, que segundo a ONU, 24% da população urbana na América Latina vive abaixo da linha da pobreza, ou seja, apresenta sérios problemas sociais. Ou saneamento básico, né? Onde a gente tem saneamento básico incompleto ou insuficiente. O que é que a gente chama de saneamento básico? São as condições de água tratada, calçamento nas ruas, coleta de lixo, esgotamento sanitário, fossa séptica, ou seja, um conjunto de fatores que garante melhoria nas condições de vida. Então, na América Latina, cerca de 106 milhões de pessoas não têm saneamento básico adequado. Outro aspecto também é o desemprego ou o trabalho informal. O desemprego, né, em si, ele acaba levando as pessoas a exercer o trabalho informal. Quando você não consegue um trabalho formal, com carteira assinada, que lhe garante todos os direitos, né, você vai procurar trabalhar de forma por conta própria, e é o que a gente chama de trabalho informal, quando você não tem garantias
você não tem acesso aos direitos básicos do trabalhador formal, que são direito a férias, 13º salários, horário regular de trabalho, ou seja, uma série de diferenças que existem entre o trabalho formal e o informal. Então, muitas pessoas na América Latina sofrem com esse problema. Outro problema bastante intenso é a questão da mobilidade urbana deficiente. Dentro das cidades latino-americanas, isso se constitui um grande problema. Isso é a falta de mobilidade urbana, que gera grandes congestionamentos, principalmente relacionado aos transportes públicos, que não são suficientes e nem oferecem qualidade no serviço para prestar à população. Inclusive, aqui em Teresina, a gente consegue ver esse problema, né? A questão do transporte público lotado, ônibus que demoram demais. Então, assim, isso é um problema que é comum a várias cidades da América Latina. E também a questão dos grandes congestionamentos, né? Então, assim, nos horários de pico, por falta de mobilidade urbana, muitas pessoas levam horas no trânsito para sair de casa e chegar ao trabalho, né? Entre outros problemas que existem também. Esses são apenas alguns dos problemas que são identificados nas cidades da América Latina. Aí aqui, ó, a gente tem um contraste, né? Que os países subdesenvolvidos apresentam grandes contrastes sociais. Então, aqui a gente vê, ó, enquanto a gente tem uma região muito simples, sem condição nenhuma das pessoas morarem, barracos de tábua, sem saneamento básico, né? A gente tem uma foto de uma região com prédios modernos e com certeza apresentarão todas as características de saneamento básico necessário. Então, isso aqui mostra os contrastes na paisagem urbana, o que a gente chama de segregação socioespacial, resultado das desigualdades sociais, onde a pobreza e a riqueza convivem lado a lado, sendo que as desigualdades sociais nos mostram que a maioria da população nesses países vivem na situação de pobreza e uma pequena minoria é que vive na situação de melhor condição de vida. Aqui é outro exemplo, né? Isso aí é uma imagem da periferia urbana de São Paulo, onde você observa casinhas populares, né? Contrastando com prédios em uma área nobre. Ou seja, mais um contraste socioespacial, uma região dotada de todas as condições necessárias e outra com falta de todos esses equipamentos convivendo lado a lado. E aí a gente tem aqui um pouco sobre a economia do continente americano. A América em si, o continente americano em si é um continente muito rico, embora parte dos seus recursos ainda permaneçam inexplorados. Isso a gente está falando de riquezas naturais, né? Existe uma grande quantidade de riqueza que ainda não foram exploradas dentro do continente americano. No entanto, essa riqueza encontra-se repartida de forma desigual, tanto no interior de cada país, quanto no conjunto de países que compreende o continente americano. Então, por exemplo, os Estados Unidos e o Canadá, eles apresentam uma economia avançada, bem industrializada, né? São dois países desenvolvidos dentro do continente americano. Enquanto a maior parte da América Latina permanece na situação de subdesenvolvimento e dependência comercial e financeira. Então, assim, há uma desigualdade dentre os países, né, de um país para outro e dentro do próprio país, né? Os Estados Unidos têm enorme recursos naturais e energéticos, a agricultura especializada, apurada em tecnologia, a indústria altamente avançada e controla os mercados mundiais de diversos produtos, né? Tanto agrícola quanto minerais industrializados. É a potência econômica mundial. Já a América Latina, há grandes distorções existentes na estrutura da propriedade agrária, as técnicas agrícolas são antigas, né? O que impede o desenvolvimento e a diversificação das atividades agropecuárias.
e obriga que quase todos os países a importar produtos alimentícios. Por quê? Porque os investimentos na produção agrícola, eles são pequenos, né? E ainda são bem concentrados. Alguns países, né, até investem muito nesse setor, mas para exportação, né? Em algumas regiões, eles investem na agricultura, na agropecuária moderna, mas a produtividade acaba sendo para a exportação e não para o consumo próprio. Tá certo, pessoal? Então, aqui a gente tem um pouco sobre as características da população e da economia do continente americano. Respondam à atividade com base no que a gente colocou nesse vídeo e não deixe de realizar a atividade e enviar, tá bom? Tchau, tchau.